Pessoal, então, nós começamos nós vamos para a nossa terceira aula de distúrbios da coagulação. Na nossa aula anterior, a gente falou do quanto é importante tratar essa situação aqui, ó, hipercoagulabilidade. Paciente que, por qualquer motivo, coagule demais, coagule em excesso. E aí ele gere um quadro de trombose, uma coagulação excessiva, obstruindo o fluxo sanguíneo em determinado vaso, para determinado tecido, ou a embolia, né, que é uma massa sólida, que pode ser um pedaço de um trombo, que se solta e bloqueia a circulação em algum ponto também do corpo humano. Lembrando, né, que se a embolia especialmente acontece num órgão vital, as consequências dela podem ser fulminantes. Esse órgão sem oxigenação ele entra em isquemia, dói, sinalizando a falta de oxigenação, a falta de aporte sanguíneo, e se isso não for revertido a tempo, infarto. Por isso a gente falou da importância dessa terapia, da importância de desfazer esse trombo. E aí nós vimos que a gente pode fazer isso de forma preventiva ou emergencial, basicamente com 3 estratégias. Buscar o efeito anticoagulante, o efeito antiplaquetário ou o efeito trombolítico. Então, tem 3 estratégias para desfazer ou impedir o surgimento, o crescimento de um trombo. Um trombo massivo, né, que vai bloquear a circulação, ou um êmbolo que está ali entupindo a circulação em determinado ponto. Como a gente sabe que trombo é formado por fibrina mais plaquetas, então nós entendemos que para evitar isso aqui, ó, para evitar trombose, para evitar embolia, a gente precisa desfazer este trombo ou impedir que ele surja ou que ele cresça. E aí a gente estudou 3 estratégias. Como a gente sabe que um trombo é fibrina mais plaquetas, eu consigo impedir a formação desse trombo se eu parar a produção de fibrina. E nós vimos que tudo que para a produção de fibrina interfere na cascata de coagulação. Por isso eles ganham o nome de anticoagulantes. Varfarina, rivaroxabana, dabigatrana, levirudina, heparinas. Todas essas substâncias, nós estudamos que elas interferem em pontos diferentes da cascata de coagulação e dificultam a produção de fibrina. Dificultar a produção de fibrina, interferindo na coagulação do sangue, é um efeito anticoagulante. Isso diminui a formação de trombos. Então, trata a trombose, trata a embolia. Só que trombo não é só fibrina. Além de fibrina, um trombo possui plaquetas. Clopidogrel, ticlopidina, abciximab e o ácido acetilsalicílico são fármacos que nós vimos que, de formas diferentes, reduzem a ativação das plaquetas. Então, o estado de ativação das plaquetas fica diminuído. Sem plaquetas ativadas, eu também não tenho um trombo. E, por fim, nós vimos esses fármacos aqui bem menos conhecidos da maioria de vocês, que são fármacos que desfazem um trombo já formado. Eles fazem isso porque eles são capazes de quebrar a molécula de fibrina. Eles induzem a quebra da molécula de fibrina, aumentando plasmina, que é a substância que o nosso organismo produz para quebrar fibrina, para desfazer trombo. Então, nós discutimos isso aqui bem cuidadosamente, né? Que o nosso corpo, quando ele precisa desfazer um trombo, ele produz plasmina naturalmente. Nós temos fármacos que estimulam isso, que aumentam essa produção de plasmina para desfazer o trombo. O efeito trombolítico, a gente viu que ele é muito interessante na emergência, né? No trombo já formado. Porque daí eu vou ajudar a desfazer aquele trombo e permitindo assim que o sangue volte a fluir para o tecido que estava em hipóxia ou em anóxia, que estava sofrendo sem oxigenação. Tudo isso aqui que nós vimos foi para tratar um quadro de hipercoagulabilidade, um paciente que coagula demais, que coagula em excesso. Eu pergunto para vocês, quem é o paciente que está no lado oposto, gente? Qual é o problema oposto a uma hipercoagulabilidade? Hipo. O que seria essa hipocoagulabilidade? Qual que é a consequência dela para o paciente, clinicamente? Hemorragia.
Exato. Um paciente que coagula pouco, gente, com coagulabilidade reduzida, por qualquer que seja o motivo, porque ele tem uma doença de caráter hemorrágico, uma neoplasia, ele é hemofílico, ele tem uma doença hepática, porque ele tem uma deficiência nutricional de vitamina K, não interessa o motivo. Se ele está coagulando pouco, a consequência para ele é hemorragia. E ao perder sangue, ele pode ter anemia, mas ele pode até morrer se a perda de sangue for significativa. A pressão arterial dele vai cair, o coração vai parar, é um choque hipovolêmico, vai levar à morte. Então, hemorragias precisam ser contidas, nem que seja para para impedir o surgimento de uma anemia, ou para impedir um evento mais grave, um choque anafilático. Então, a gente tenta conter hemorragias até mecanicamente, de tão perigosas que elas são, né? Se alguém tem uma lesão arterial e o sangue começa a jorrar, a gente vai ali e amarra aquela região, se for possível amarrar, faz um torniquete, ou a gente vai com a mão e pressiona, aperta aquele vaso para ele parar de esguinchar sangue. Então, essa é uma medida de primeiro socorro, né, para essa pessoa que está com uma hemorragia violenta por conta de uma lesão muito grave. Esse paciente, gente, por algum motivo, ele está demorando demais a coagular. E nós vimos, tem como eu saber, né, se a coagulação dele está normal ou não. Eu faço testes. Existem testes bioquímicos para ver se a minha coagulação está adequada. Eu posso aferir até mesmo o tempo de coagulação do meu paciente. Eu posso verificar se ele está demorando muito para coagular, ou seja, o sangramento dele está mais demorado do que o normal. Uma vez que eu identifique isso, vamos supor que eu chegue uma mãe com uma garota no consultório, e eu vou analisar, e a queixa é, olha, minha filha começou a menstruar, mas pela minha experiência, a menstruação dela está muito longa, e ela está perdendo muito sangue. Não está normal. Às vezes, só de olhar para a garota, você já vê sinais de anemia, né? Descorada, os lábios sem coloração. Então, já é uma hemorragia significativa que já está gerando anemia. Você vai fazer os exames nessa garota e percebe que realmente o tempo de sangramento dela não está adequado. Ela está sangrando por mais tempo que o normal. A coagulação dela não está ok. Pode ser porque está faltando o fator 8 para ela. Falta o fator 8 para ela. Qual é a consequência de faltar o fator 8 para ela, gente? Ela é hemofílica. Qual que é o problema dela se faltar o fator 8 no organismo dela? Ela não consegue completar a cascata de coagulação. Não vai completar, mas eu quero que vocês me falem em etapas. Se não tem 8, não vai ter quem, que não vai ter quem, que não vai ter quem. Até chegar na fibrina. Consegue, Gabriel? Se não tiver o 8, não vai ter o fator 10 ativo, nem o fator 5 ativo. Com isso, não vai conseguir fazer formação de trombina, juntamente com o fator 2 ativado. Não tendo fibrina, não faz a finalização do processo de cascata. Perfeito. Só uma correção, tá? Não é trombina e fator 2A, não. Fator 2A é a trombina. Os fatores da coagulação, eles não têm nome. O único que ganha nome é a trombina, tá? Então, o fator 2, quando está inativo, a gente chama ele de protrombina. Quando ele está ativo, a gente chama ele de fator 2 ativado ou trombina, tá? São sinônimos. Então, é isso mesmo. Se eu não tenho 8, eu não vou ativar o 10. Sem o 10 ativo, o 2 não se ativa em 2 ativado, em trombina. Protrombina não vira trombina. E sem trombina, fibrinogênio não vira fibrina. Sem fibrina, a gente já viu que não tem trombo. Então, o que acontece com o hemofílico? A simples falta desse fator aqui, ó, detona a cascata de coagulação dele, trava ela. Ele não gera fibrina. O hemofílico tem algum problema com quantidade de plaquetas?
nenhum problema com quantidade de plaquetas, tá bom? Para o hemofílico, a quantidade de plaquetas dele é normal. O problema da coagulação dele é a falta de quem? Fibrina, porque falta para ele fator 8. Ah, mas essa menina está sangrando demais. Não, não é hemofílica. Os testes mostraram que ela tem fator 8. O problema dela não é deficiência de coagulação. Mas nós descobrimos que é uma menina anoréxica. O que pode ser o problema dela não estar coagulando adequadamente? Uma deficiência de caráter nutricional. Que nutriente, gente, que tem impacto direto na coagulação sanguínea? Na produção Vitamina K. de fatores de coagulação sanguínea. Vitamina K. Ah, então a menina realmente ela tem um quadro de anorexia ou bulimia, ela está com deficiência de vitamina K. Ok. Ela não está sintetizando adequadamente esses fatores, então ela está com a produção deficitária de fibrina. Na falta de fibrina, ela não está coagulando o suficiente. Por isso que essa menstruação dela está tão demorada. Nada disso. Essa menina, ela fez uso de um medicamento de forma em uma superdosagem e ela teve um significativo dano hepático, uma hepatite medicamentosa. Então, o problema dela é a dificuldade de produzir os fatores de coagulação sanguínea, porque ela tem um dano significativo no fígado, ela é insuficiente hepática. Ou pode ser que ela esteja com dengue. Se ela estiver com dengue, gente, o problema dela é na cascata de coagulação sanguínea? Vai estar faltando fatores de coagulação? O que vai estar faltando para ela formar trombos? Plaquetas. Então, esse sangramento dela é por falta de plaquetas. Então, eu quero que vocês entendam que, assim como a gente tentava ativar plaquetas e produzir fibrina, a gente tentava desativar plaquetas e parar a produção de fibrina para ter efeito anticoagulante, antiplaquetário, para desfazer trombo, agora nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos ter um efeito, a gente vai querer conter uma hemorragia. Então, para tentar reverter uma hemorragia, eu vou querer produzir fibrina e ativar plaquetas. Eu quero formar trombo agora. O oposto, o raciocínio oposto. Por isso que eu acho que a farmacologia aplicada é a minha disciplina mais complexa e fica mais complexa para vocês, porque a gente quase sempre vê duas terapias antagônicas. Então tem que estar tudo muito bem estudado para que não se faça uma confusão gigantesca. Se eu disser na questão que o paciente tem um distúrbio da coagulação para menos, ou seja, ele coagula pouco, o problema dele é hemorragia. Então eu vou querer que ele forme trombos para parar a hemorragia. Eu vou querer ativar ou desativar plaquetas? Ativar. Ativar. Eu vou querer produzir fibrina ou reduzir a produção de fibrina? Produzir fibrina. Uma pergunta um pouquinho mais complexa. Eu vou querer que plasminogênio seja convertido normalmente em plasmina, ou eu vou querer inibir essa ativação natural da plasmina no corpo do meu paciente hemorrágico? Inibir a ativação da plasmina. Por quê? Para ela não destruir nenhum trombo. Exato. Porque se a pessoa, o problema dela é hemorrágico, a plasmina, nós vimos, ela é uma destruidora de trombos. Lá na trombose, eu queria estimular a produção dela, porque eu queria que ela desfizesse os trombos na trombose. Aqui, está faltando trombo. O paciente está hemorrágico. É interessante eu desfazer os poucos trombos que ele está formando? É ilógico, né? Eu quero muito pelo contrário, eu quero que ele promover a formação de trombos aqui para parar o sangramento. Então, gente, isso aqui eu quero inibido. Não quero o corpo produzindo plasmina. Eu quero inibir essa produção para que a fibrina continue intacta e meus trombos se mantenham. Pensa nessa garota do nosso exemplo, que está com a menstruação longa e excessivamente volumosa. Se eu começar a ativar a plasmina vai agir lá no útero dela, destruindo os poucos trombos que ela está formando, aí que essa menstruação dela vai ficar fora de controle mesmo. Que daí vai desfazer os poucos trombos que estão acontecendo lá, ou que estão demorando para se formar. Essa primeira parte da aula está
Tá clara para vocês? Agora, meu paciente, eu tenho que virar o meu raciocínio para o lado oposto. Ele está sangrando. E eu quero parar sangramento. De qual forma que o nosso corpo para sangramento? Promovendo coagulação. Trombo formado por plaquetas ativadas mais fibrina. Então, agora eu quero ativar a cascata de coagulação. Minha paciente está com dengue. Descobri, essa menina está com essa menstruação longa porque ela já está com o princípio de dengue e as plaquetas dela já estão metade do normal. Opa, uma queda significativa do número de plaquetas. Como é que eu vou tratar essa menina, gente? Partindo do problema, hemorragia provocada por queda no número de plaquetas. Como é que trato ela? Dando um concentrado de plaquetas. O raciocínio é bem esse, e ele é bem óbvio. E não tem receio dele estar errado, não. Tá faltando plaquetas? Eu tenho que dar para ela o quê? Plaquetas. Qual seria a outra forma de tratar isso aqui, gente? Vamos supor que eu não tivesse disponível no mercado um concentrado de plaquetas. Tem. Supondo que eu não tivesse, o que daria para eu... Que estratégia que eu poderia pensar alternativa? O problema da minha paciente é pouca plaqueta. Transfusão de sangue? Não. O raciocínio que eu queria que vocês fizessem é o seguinte. Diante de um desafio desse, meu paciente parou de produzir determinada coisa ou ele está produzindo pouco. No caso aqui, essa coisa é plaqueta. Pouca plaqueta está levando a hemorragia. Eu sempre vou ter duas soluções nesse caso. Ou eu dou para o paciente prontinho o que ele não está produzindo mais. A outra alternativa é eu fazer o que no corpo do meu paciente? Ajudar na Estimular a produção. Perfeito, estimular a produção. Era isso que eu queria ouvir. Então, pensem sempre nessas duas estratégias. Falta algo para o meu paciente, eu vou pensar o seguinte. Será que dá para eu estimular o corpo a produzir? Se der, ótimo. Se não der, não, o corpo não vai produzir. Não tenho tecnologia, não tenho medicamento, não tem nada que estimule a produção de plaquetas. Então, vai me restar o que como opção? Dar plaquetas prontas. Vocês vão ver esse raciocínio, quanto mais cedo vocês incorporarem ele, mais fácil fica para vocês. Eu não sei se vocês se lembram lá nos vasodilatadores que nós estudamos na hipertensão. Eu podia dar para o meu paciente nitrato orgânico, nitroglicerina, isosorbida, que eles iam entregar para o meu paciente óxido nítrico prontinho para dilatar as artérias e veias do meu paciente. Já dava óxido nítrico pronto. Só que eu também podia dar hidralazina ou nebivolol, que eles estimulavam o endotélio a produzir o seu próprio óxido nítrico. Então, lá na vasodilatação, eu tinha as duas opções. Eu podia dar óxido nítrico pronto para vasodilatar já direto, ou eu podia usar um fármaco que estimulava a produção de óxido nítrico. Aqui nós não temos um fármaco que estimula a produção de plaquetas. Na falta disso, qual que vai ser o meu tratamento aqui, gente? Dar plaquetas. Restituir a quantidade de plaquetas no corpo. O vírus da dengue derrubou essa quantidade de plaquetas pela metade? Eu dou concentrados de plaqueta para essa paciente até ela voltar para a quantidade adequada. E a coagulação dela se restaurar e acabar com a dengue hemorrágica. É assim que a gente salva os pacientes da dengue hemorrágica, dando plaquetas. Bruce, Oi. a plaqueta ela vem do sangue, né? É um dos É um dos elementos segurados, é uma das células sanguíneas. Então, a plaqueta, ela é tão difícil de encontrar quanto o sangue, tipo assim, tem falta, né? Porque não tem doação de sangue, então, consecutivamente, não vai ter doação de plaquetas. É muito mais difícil achar plaqueta do que achar sangue. Porque o sangue é um bruto, né? E aí você precisa de várias bolsas de sangue para você centrifugá-las, separar, fazer um processo de separação. Então você vai tirar as hemácias, o glóbulo branco e vai deixar um concentrado só de plaquetas. Então você vai precisar de mais de uma bolsa de sangue para gerar uma bolsa de concentrado de plaquetas.
E ela também fica naquele classificado pelo tipo sanguíneo? Ou depois que só a plaqueta não tem esse negócio de tipo? Olha, agora você me pegou. Se ela tem uma classificação por tipo sanguíneo. Eu acredito que não. Mas eu vou ter que confirmar se ela. Porque o sistema ABO são fatores de coagulação. Então, não necessariamente estão envolvidos com plaquetas, mas muitos deles ficam aderidos à membrana da plaqueta. Então, eu não sei se ela tem tipo sanguíneo. Eu acredito que não. Mas é uma boa pergunta. Eu vou tentar achar uma bula de plaquetas e depois eu respondo. Se eu esquecer, você me cobra. Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. Não esquece, nada disso. Não é dengue mais. Essa menina está sangrando demais porque ela é hemofílica. Ela geneticamente não produz o fator 8. Ou produz em quantidade muito pequena. Ela é uma hemofílica clássica. Porque o hemofílico ele também pode não produzir o fator 9 ou até o fator 10. Então, ela é uma hemofílica clássica. Ela não produz o fator 8. E por isso, como a gente já viu, ela não ativa o 10. Sem o 10, ela não ativa a trombina. Sem trombina, ela não produz fibrina. Então, ela não coagula. Ela pode até morrer nessa primeira menstruação se ela for uma hemofílica. Essa menstruação pode simplesmente não cessar. Como é que eu trato essa menina agora, gente? Pensa nos dois raciocínios que a gente acabou de falar. Como é que eu trato ela agora? Estimular a produção, no caso de outro fator, do fibrinogênio, por exemplo? Estimular a produção de um outro fator. Não adianta, porque a cascata é em cadeia. Eu posso dar fibrinogênio para ela à vontade. Mas ela vai precisar de quem para virar fibrina? Ela vai precisar de trombina. E para ter trombina, eu vou precisar do fator 10. E ela não vai ter o fator 10 ativado, porque ela não tem o 8. Então não adianta a fibrinogênio. O que eu poderia... vou estimular ela a produzir fator 8. Não dá, ué. Ela tem uma deficiência genética. Quando nós dominarmos a farmacogenômica, nós vamos poder pegar essa menina hemofílica e inserir de volta no DNA dela o gene correto para a produção do fator 8. E aí ela que não produz, passa a produzir. Pronto, nós vamos ter curado uma doença genética. Então, o futuro da farmacologia. Mas ainda não chegamos lá. Se eu não tenho como corrigir o problema, gente, estimulá-la a produzir o fator 8 que está faltando, qual é a alternativa que me resta? Dá fator. Fator 2? Não, gente, a gente acabou de fazer o raciocínio. Ou eu estimulo a produzir, ou eu faço o quê? Dá a plaqueta pra ela. Não, gente, o problema dela não é É plaqueta. o fator 8 pra ela. Dá fator 8 para ela, ué. Vamos lá, vocês ainda não entenderam. Se o problema é falta de plaquetas, como na dengue, eu tenho a opção de dar plaquetas prontas, um concentrado de plaquetas e corrigir o problema, ou estimular o corpo a produzir plaquetas. No caso, eu não consigo estimular o corpo a produzir plaquetas, então só me resta dar plaquetas prontas, um concentrado. E aí eu restauro a coagulação, reverto a hemorragia. Se no hemofílico falta o fator 8, um problema genético, eu não consigo fazer essa paciente voltar a produzir fator 8. Me resta como opção o quê? Dar fator 8 para ela prontinho. Vou dar mais 2 exemplos dessas duas opções terapêuticas para ver se isso fica memorizado para você. Professor, mas Oi. ela não tem dengue essa, né? Não, não é dengue, agora é hemofilia. Eu estou mudando a doença que ela tem, ela não está acumulando doenças, não. Antes era dengue, para vocês entenderem o que eu faço quando o problema é plaqueta. Agora, esse sangramento menstrual exagerado dela é porque ela é hemofílica, falta fator 8, ela não tem dengue, não. Estou só mudando as doenças. Ó, não é... Não, ela chegou lá, ele olhou a quantidade de plaquetas, estava ok, não era dengue. Fator 8 ela produz normalmente, não era hemofilia, mas ela estava com dificuldade de coagulação. Ele descobriu que ela é anoréxica. Ela não está comendo já tem um tempo. E aí ele suspeitou de deficiência nutricional. Como é que eu vou tratar, gente, agora, essa moça? Dá a vitamina K pra ela, fitomenadiol. Ou eu estimulo ela a produzir vitamina K, ou
O corpo produz vitamina K? Não. Então não tem como estimular. A opção é o quê? Dar um suplemento de vitamina K para ela, já que ela parou de comer, uma restrição autoimposta da alimentação, num quadro de anorexia, não tem jeito, tem que dar vitamina K para ela. Para que o fígado dela use a vitamina K, reduza e comece a produzir fatores de coagulação adequadamente. Está faltando fator de coagulação para ela porque está faltando vitamina K. Está faltando o principal insumo que o fígado usa para sintetizar os fatores de coagulação. Ah, professor, o problema é uma doença hepática. Uma falência, uma doença hepática. Eu preciso tratar o fígado, gente. Aí o tratamento não tem nada a ver com coagulação. Eu preciso restaurar a saúde desse fígado. É o que me resta. Aí quando esse fígado estiver saudável novamente, ele volta a produzir fatores de coagulação adequadamente. Ah, o problema agora é baixa de plaquetas. Mas não é dengue. É uma neoplasia. É uma leucemia. Como é que eu vou corrigir esse distúrbio da coagulação? Vou dar plaquetas e vou tratar a leucemia. Para que ela volte a produzir plaquetas normalmente ao final do tratamento do câncer que provocou um distúrbio na produção de plaquetas. Então vamos ver essas alternativas. Ó. Se a minha hemorragia suspeita-se que seja por uma deficiência de vitamina K, eu vou tratar repondo vitamina K. Uma tentativa de ir agora com níveis normais de vitamina K, que o fígado volte a produzir fatores de coagulação adequadamente, ou seja, a produção de fibrina fica restaurada. E aí, com fibrina, coagula, ativa a cascata de coagulação sanguínea, gera o trombo, reverte a hemorragia, para a hemorragia. Eu posso usar essas duas medicações aqui, ó. Olha o que elas fazem. Inibidores de fibrinólise. O que o ácido aminocapróico e o ácido mefenâmico fazem? Eles impedem que o plasminogênio vire em plasmina. Isso é importante ou não para parar uma hemorragia, gente? Impedir a produção de plasmina. Sem plasmina, a fibrina fica intacta, fica íntegra. O trombo vai se manter por mais tempo. É isso que eu quero no hemorrágico ou não? Sim. Exatamente o que eu quero. Então, olha, ao inibir a ativação do plasminogênio em plasmina, o ácido aminocapróico e o mefenâmico evitam que os trombos sejam desfeitos no paciente. E quem é que desfaz trombo no paciente, gente? Antitrombina. Quem é que desfaz os trombos naturalmente no nosso corpo? Qual é? Plasmina. Plasmina. Então, aqui na hemorragia, eu quero desfazer os trombos ou eu quero formar mais trombos? Formar mais trombos. Formar. Então, eu quero plasmina ou eu quero inibir a produção de plasmina? Inibir. Inibir. Tá vendo como esse raciocínio é difícil? Inibir a produção de plasmina. Eu não quero plasmina, porque se eu produzir plasmina, ela vai quebrar a fibrina e vai desmanchar meus trombos. Não quero isso. Quero parar a produção de plasmina. Ácido aminocapróico e mefenâmico fazem isso, porque eles não deixam o plasminogênio virar plasmina. Por isso, gente, o efeito deles, olha só, é antitrombolítico. Professor, que louco, você acabou de ensinar os medicamentos trombolíticos. Vamos voltar lá para vocês ficarem bem doidos? Professor, Oi. eu faço uso de ácido mefenâmico para tratar cólica quando eu estou no meu período menstrual. E o ginecologista que passou, tudo bem. Gente, se eu tivesse algum problema vamos supor, se eu estiver fazendo uso de um medicamento com aquele hormônio sintético lá que eu esqueci o nome. E aí, eu fazer uso do ácido mefenâmico, o risco de eu ter um trombo, qualquer outra parte do meu corpo é grande, né? Ou não? Não, é porque o ácido mefenâmico, ele vai bloquear a produção de plasmina, então ele vai manter os seus trombos mais estáveis. Se você está usando etinil estradiol, você tem mais fatores de coagulação, você tem mais chance de formar trombo. Então, a associação dele com um estrogênio sintético pode maximizar as chances de formar trombo? Pode.
Então, numa paciente que também usa um hormônio, uma reposição hormonal, né, um anticoncepcional com etileno estradiol, não é boa ideia, não. É um risco aumentado, um risco a mais. Professor, Oi. mas o ácido mefenâmico, ele não é um anti-inflamatório, não é um esteroide? Pela lógica, ele não tinha que diminuir a coagulação? Ele é ele é da classe, mas ele não tem o mesmo mecanismo dos anti-inflamatórios não esteroidais, não. Tanto que a indicação dele não é como anti-inflamatório. Ele é indicado em outros contextos, mas normalmente em doenças do trato geniturinário feminino. Mas, se você pensar nele como um, um anti-inflamatório, como um inibidor de COX, ele seria um anti-inflamatório, mas ele não está entre os anti-inflamatórios não esteroidais, não está listado ali como um inibidor potente da COX. Embora também possa reduzir a produção de prostaglandinas e prostaciclinas, que são e de ácido e de tromboxano A2, né, que é um agregante plaquetário. Mas aí é um mecanismo cruzado, né, porque ao mesmo tempo que ele interfere em plaquetas, ele diminui a produção de plasmina. Então, o efeito sobre a plasmina, certamente, no caso dele, se sobrepõe ao efeito dele sobre a agregação plaquetária. Vê que eu voltei aqui mesmo, gente? Me perdi. Ah, tá. Eu estava falando para vocês que no nosso paciente aqui, ó, a gente quer parar a produção de plasmina. A gente quer um efeito antitrombolítico. Por quê, gente? O que é trombolise? É quebrar trombos. Lá no meu paciente que tinha trombose, meu paciente com trombose, eu queria quebrar ou formar mais trombos? Quebrar. Quebrar. Então pensa isso. Ó, no meu paciente com trombose, eu quero quebrar trombo. Efeito trombolítico. Lise de quebra, trombo de trombo. Quebrar o trombo. Então aqui eu queria efeito trombolítico. Eu estimulava a produção de plasmina porque ela é o trombolítico natural. Ela quebra a fibrina e desfaz os trombos. Só que agora meu paciente está com hemorragia. Eu não quero efeito trombolítico de jeito nenhum. Eu quero efeito antitrombolítico. Eu quero parar ante a quebra lise do trombo. Eu quero parar a quebra dos trombos. Com isso, eu tenho que impedir a formação de plasmina, porque ela é uma quebradora de trombos. Ácido aminocapróico e mefenâmico fazem isso. Ah, como vocês acabaram de dizer. Mas ele também, aqui ele está sendo antitrombolítico, né? Mas e na plaqueta, que ele diminui a produção de tromboxano? Ele é antiagregante plaquetário. Ele trabalha dos dois lados, né? Ele é um agente duplo. Ao mesmo tempo que ele dificulta a coagulação, diminuindo a agregação plaquetária, ele também estimula a coagulação ao impedir a produção de plasmina, mas esse efeito aqui é mais poderoso. Parar a produção de plasmina é um poderoso efeito pró-coagulante. Ele vai reverter o processo hemorrágico, estimulando a coagulação, mantendo a fibrina intacta. A protinina, o que ela faz? O mecanismo é diferente, mas o resultado é o mesmo. A protinina, diferente do ácido mefenâmico e aminocapróico, ela não impede que o plasminogênio vire plasmina. Ela inibe a própria plasmina. Tá? É o inibidor direto da plasmina. Então, ela inibe diretamente a plasmina, evitando que os trombos sejam desfeitos no paciente hemorrágico. Porque ao inibir plasmina, quando a protinina se liga na plasmina, a fibrina não é quebrada, fica livre. Então, ela continua formando o trombo continua estável. A protinina, ácido mefenâmico e aminocapróico são todos fármacos que eu vou considerar pró-coagulantes. Por quê? Porque param a produção de plasmina de diferentes jeitos. Esses aqui não deixam plasminogênio virar plasmina. E essa aqui inibe a própria plasmina. Sem plasmina, a fibrina fica intacta e o trombo não se desfaz. Isso é um efeito que reverte uma hemorragia.
No caso de um hemofílico, ou de uma... A hemofilia, gente, ela só é o transtorno da coagulação mais famoso. Clássico, né? Algumas pessoas famosas tiveram hemofilia. Então, todo mundo conhece hemofilia, é uma deficiência do fator 8. Mas eu posso ter indivíduos aí na sociedade com deficiência na produção de outros fatores de coagulação. Nesses casos, o que eu vou precisar dar para esses pacientes? O fator que está faltando para eles. No caso do hemofílico, é o fator 8, ele vai tomar fator 8. Ah, mas e se for o fator 9? Ué, você vai dar fator 9? E se faltar o 10, professor? Você vai repor o fator 10. Tem que repor o fator que está faltando. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, essa é uma tabela mostrando os fatores de coagulação. São 13 fatores de coagulação. A gente viu um pedaço, né, da cascata de coagulação sanguínea. Então, a gente viu o 8, vimos o 9, ajudando a ativar o 10, junto com o 5. Vimos que o 10 e o 5 ativam o 2, e que o 2 faz o fibrinogênio virar fibrina. Então, vocês reparem, ó, que são diferentes doenças. A hemofilia A, que é a hemofilia clássica, é a deficiência do fator 8. A hemofilia B, ou doença de Christmas, é uma deficiência do fator 9. A hemofilia C é uma deficiência do fator 11. Então, a deficiência do fator 10 é o defeito de Stewart-Prower. Então, eu tenho que identificar qual é a minha deficiência e repor o fator. Reparem, ó, olha aqui para a hemofilia A. O que eu vou tomar? Eu vou usar, né, vou injetar em mim o fator 8 recombinante. Puro, concentrado. Vou me aplicar fator 8 puro. E se a minha deficiência for no fator 7? Vou me aplicar fator 7. Se for no fator 9, vão me aplicar fator 9 recombinante. Um concentrado dele. Reparem que para alguns, ó, eu não tenho um fator. Se faltar o fator 11, eu não tenho fator para aplicar. Fator 11 concentrado, purificado. Eu tenho só PFC. O que é PFC? Plasma fresco congelado. Então, se a sua deficiência é de um fator que não tem tratamento, que não tem ele isolado, te aplica um plasma total. Porque nesse plasma total vai ter todos os fatores, inclusive o que está te faltando. No caso aqui, o 11 ou o 10. Tá certo? Por fim, gente, se o meu problema é falta de plaquetas, eu reponho plaquetas usando um concentrado de plaquetas. Não sei se vocês já viram. Olha aqui, gente, um concentrado de plaquetas. Só para vocês verem como ele é diferente, por exemplo, ó, de uma bolsa de sangue, né? E acho que isso aqui responde sua pergunta, Eduardo. Tá vendo que na bolsa do concentrado, ó, A+, B+, A, O positivo. Então, sim, o concentrado também precisa obedecer à tipologia. Porque Deixa ainda possivelmente mais escasso, né? Ainda mais difícil o tratamento para quem precisa de reposição de tem que plaquetas. pegar algumas bolsas de sangue A, separar só as plaquetas e usar. Esse recurso é caro, tá, gente? É um recurso de alto custo, vocês não vão ver isso em todo o hospital. Normalmente, o SUS vai conseguir enviar isso aqui para os grandes centros, aquelas cidades que atendem regiões. Então, a pessoa tem uma dengue lá em Joanápolis, lá em Abadiânia, talvez no hospital de lá, público, não tenha concentrado de plaqueta. Aí, se ela faz a dengue hemorrágica, que já é um estado mais grave, ela é regulada para uma cidade maior, no caso Anápolis, e aqui possivelmente vai ter o concentrado de plaquetas para ela.
Então, esses produtos, principalmente derivados do sangue, que são hemoderivados, que a gente fala, são recursos mais escassos e bem caros. Plaqueta e plasma é a mesma coisa? Não, de jeito nenhum. Plaqueta é uma célula do sangue, né? Uma das células sanguíneas. O plasma é a parte líquida do sangue. No plasma estão os fatores de coagulação. No plasma estão todas as proteínas do sangue. Todos os fatores de coagulação são proteínas. Então, quando eu falo que eu tomo um concentrado de plasma, o plasma tem tudo isso aqui, ó. Protrombina, fator 10, fator 9, fator 8, fibrinogênio, plasmina, tudo aqui tem no plasma. São proteínas plasmáticas. Só que o plasma puro não tem plaquetas. Né? Se eu separei só o plasma, eu separei só a parte líquida do sangue. Plaqueta é uma célula, é sólida. Né? Plaqueta, hemácia e glóbulo branco são células sanguíneas, são a parte sólida do sangue. Certinho, gente, com o tratamento da hemorragia, e aqui, como eu falei para vocês, essa terapêutica é sempre um cobertor curto dos dois lados. Você tem que tomar cuidado para não exagerar, por exemplo, no efeito pró-coagulante, para parar uma hemorragia, não possa acabar numa trombose, coagulando demais. Eu tenho que ser cuidadoso na minha intervenção. Assim como lá na trombose a gente falou, olha, a gente quer desfazer o trombo, mas cuidado. Não posso exagerar na dosagem do meu anticoagulante, da minha heparina, do meu trombolítico, como a alteplase, ou do meu antiplaquetário, como o clopidogrel, porque se eu exagero, eu posso perturbar de forma muito exagerada a coagulação, e isso pode provocar uma hemorragia. Então, seu paciente ele pode chegar em você com um problema e você acabar gerando outro nele oposto por um excesso de medicação. Então, as medicações pró-coagulante e anticoagulante, elas têm que ser sempre feitas com muito cuidado, com muito ajuste de dose, para não jogar o meu paciente no problema oposto. Ele chega sangrando e eu gero nele uma trombose, porque exagerei nos medicamentos. Ou ele chega com trombose, eu gero nele uma hemorragia, porque eu exagerei nos anticoagulantes. Tudo certo, gente, com essa primeira parte? Professor, Oi. o ácido tranexâmico, ele é da mesma classe do menfenâmico? Ele tem o mesmo... Por incrível, eu não coloquei ele aí, porque por incrível que pareça, o Katzung não cita ele entre os medicamentos desse grupo. Possivelmente porque ele não deve ser aprovado nos Estados Unidos. Porque quando não tem, os livros são em inglês, quando não tem lá, alguns medicamentos eles nem citam. Dipirona mesmo, você nem acha ela em livro de farmacologia, porque tem muitos anos que ela não é aprovada nos Estados Unidos, então ela não aparece. Mas esse aqui no Brasil é usado sim, e é desse grupo. Mais alguma dúvida? Não, pode. É isso aí.